já sabe como é que vai acabar isso também, né? Porque se ele tá tentando alegar tanto, que é torturado, tadinho, fazendo vitimismo, preso nenhum no Brasil tem o que esse cara tem, velho. Será que preso dentro do presídio tem cama? Cama box ou bem acolchoada? Ou fica todo mundo junto aglomerado numa cela só? Tem acesso a TV Smart? Os advogados deles estão solicitando TV Smart. Imagine, não tem acesso nem a TV comum. Vocês já ouviram falar nisso, gente? A gente devia entrar com um processo até contra o STF dizendo, vocês vão liberar isso aqui, porque preso no Brasil nenhum tem. Por que ele tem que ter? Aí que fica a questão. O judiciário prendeu esse cara ou ele quer fazer uma hospedagem de luxo dentro do presídio que ele tá, onde ele estiver? Eu ouvi falar até que a sede da Polícia Federal que ele estava antes, teve um tempo que tinha até que desligar. Parece que o sistema de ar-condicionado ou fornecimento de ar, algo assim, porque fazia zoada à noite. Aí eu me pergunto, rapaz, o cara tá dentro de uma instituição dessa, os policiais têm que passar calor, desligar equipamento, porque o cara tá alegando que tá fazendo ruído demais. Entende, gente, a gravidade da situação? Que empresa que tem isso aí tudo? E eles vão tentar mover processo até contra o STF alegando tortura lá fora. Aí eu me pergunto, vai ganhar? Todo mundo sabe que não. Porque a mídia toda brasileira, os jornais, vamos dizer assim, publicaram qual é o tipo de cela que aquele cara tem. Vocês já fizeram uma análise comparativa entre as celas de vários presídios, né, com a cela que essa criatura está? Quem é que vai permitir que esse cara ganhe ou retorne para casa quando vê? Ele tem uma cela que é melhor do que a casa de muito brasileiro. Porque tem brasileiro que não tem ar-condicionado dentro de casa. Ou só tem uma casa com 2 cômodos. E tem de o cara, pelo visto, tem 2 banheiros, parece algo assim, 2 divisórias dentro do banheiro diferente. 2 sanitários ou 2 pias, algo assim. Aí eu fico me perguntando assim, lavanderia dentro de cela de presídio para lavar roupa ou algo assim, uma pia. Banheiro, cama, ar-condicionado, TV. Enfim, seria porque tá doente ou algo assim, entende? Que brasileiro nenhum solto sem cometer crime tá tendo. O cara tá tendo depois de ter cometido o crime. E ainda quer alegar conspiração política, quer alegar tortura, quer alegar isso e aquilo, que é porque tá doente. Ô, gente, tá doente passando mal que não aguenta nada. Aí eu me pergunto, e essa pessoa tava no passado de pé querendo ser presidente da república. Vocês verem o vitimismo? Por que que naqueles vídeos antigos, antes dele ser processado, ele não aparece tossindo, soluçando, inventando doença? Ele teria condições, estaria apto para ser presidente, exercer um cargo de presidente, sobre o estresse, né, e gasto de energia que um presidente tem ao exercer esse cargo, estaria apto para isso, mas não estaria apto para descansar dentro do presídio. Preso não tem nem trabalho dentro do presídio, ele não tem para ler livro. Pelo visto, o que ele pediu foi para ler livro, para diminuir a pena. Ele precisa urgentemente sair de lá e voltar para casa, né? Porque ele supostamente estaria sofrendo tortura. Eu não tenho ar-condicionado dentro de minha casa, mas preso tem. Preso estuprador, agressor tem. Só para vocês terem uma noção, né? Não tenho, eu tenho trabalho, poderia ter comprado, mas só para vocês terem uma noção, gente, é um absurdo. E a gente já sabe onde vai parar isso, porque ele vai processar um bocado de gente. E o que eu quero é que esses processos se abram, para a gente poder proteger a nossa vida. Que, de fato, eu sinto que eu estou correndo risco de vida, sim. Ocorreram coisas gravíssimas nas últimas semanas. Até mesmo no hospital que eu estou, se tem policial corrupto infiltrado, com certeza tem. Eles vão dar um jeito de conseguir uma brecha de mandar alguém para lá armado.
ou atentar contra a minha vida, em algum momento que eu passe no corredor, ou vai exercer alguma função fora do meu setor, entregar algum kit, alguma coisa assim, em outros setores. Só para vocês terem uma noção. É grave. Quanto mais perto chega desses processos se abrirem, ou de ser notificado, algo assim se resolver, mais desesperado eles ficam. Eles começam a ameaçar a gente, agredir, dizer se você não for, a gente vai agredir seu filho, vai fazer tudo que nem a gente falou. Já teve gente dizendo assim, expressando, no final, todas vocês vão ser putinhas. Parece que é o que eles estavam tentando dizer para filhas de primas minhas. É para todo mundo apresentar um discurso como se a família toda se prostituísse. Eles vão tentar agredir crianças? Vão. Eles vão tentar agredir mulheres? Vão. E depois vão forçá-las a se comportar como se prostituíssem. Só para vocês terem uma noção de que a gente está lidando com a quadrilha. Eu estou desde o ano passado denunciando isso aqui como uma rede de tráfico humano, exploração sexual. E tráfico, seja de que forma for, é sempre uma coisa terrível. Seja tráfico de drogas, tráfico humano, tráfico de órgãos. Essas pessoas não mexem com coisas boas, não fazem atividades ilícitas nem direitas, nem protegem vidas. Olha, minha gente, é grave. É gravíssimo o que está ocorrendo aqui. O cara procurou desmantelar o sistema judiciário, procurou acusar pessoas do sistema judiciário lá fora, políticos, pessoas que denunciavam essa quadrilha, eu tentava investigar. Tentou denunciar a mim, que foi vítima dele, né? Enfim, eu sei que eu vou processar todos eles. Eu fico com receio assim, porque eu vejo cada vez mais a gente corre risco. Desde as testemunhas chaves que querem prestar um testemunho, um depoimento verdadeiro e neutro, porque eles ameaçam a gente. Quando não agridem diretamente, eles já me falaram assim, se eu contar tal coisa, eles vão agredir minha mulher em outro país, ou vai matar ela. É o que eu quero deixar ciente. Qualquer coisa que acontecer comigo ou com ela, foi a mando deles. Até um acidente de carro, um trisco na nossa perna, tenha certeza que foi Jair Messias Bolsonaro, seus filhos e aliados dele. Dessa rede de tráfico humano e exploração sexual. É o que ficou claro, né? Até influenciar para que eu não fale a verdade. Quando eles não puderem me agredir diretamente, eles tentam agredir pessoas da minha família ou a mulher que eu amo e pretendo casar. A gente precisa que esses processos se abram. Eu preciso que se abra para explicar tudo o que ocorreu. A polícia americana precisa saber, né? Olha, se soubesse de forma detalhada de algumas coisas que se passam aqui, eu não tenho dúvida que ia haver uma ação articulada entre Brasil e Estados Unidos. Ia ocorrer mais ou menos o que ocorreu lá na Venezuela. Só que dessa vez para buscar criminosos mesmo, que nem essa rede de tráfico é. Os policiais corruptos que estão aqui infiltrados, ameaçando pessoas, violentando, mudando testemunho, seria levado. É o que os Estados Unidos estão precisando fazer. Uma intervenção em articulação com o presidente atual do Brasil. É uma intervenção para buscar bandido. Entende? Esses bandidos que trabalham para Jair Messias Bolsonaro. Os que drogam pessoas, os que violentam pessoas, os que ameaçam e coagem testemunhas para mudarem depoimentos, né? Isso tudo. Os que vão em outro país atrás de outras testemunhas para ameaçar e violentar, coagir a mudar a versão. Tudo isso. E o mais brilhante de tudo, eles estavam falando até em abrir processo e notificar, dizendo que era o familiar que vinha abrir ou que o familiar que está se negando a abrir. Para o familiar dizer que era apenas um processo de interdição movido por ele ou que perdeu. Entende? E que eles iam continuar investigando. O familiar vai dizer que perdeu, contar tal coisa, ou se negar a contar, e a gente continua por trás investigando a conspiração política. Já tem ciência que eu vou acusar eles, né? Vou processar a Polícia Federal, porque o que fizeram foi crime, sim. Se a atual gestão sabe ou não do que ocorreu, eles agiram
em nome da polícia ou representando a polícia, 2021 para 2022, amando, né, vamos dizer assim, em acordo com o Jair Messias Bolsonaro, que era presidente. O Ministério Público Federal, se me acusou, também vai ser processado. Todos que me acusaram sem provas buscaram me drogar, fazer mal à minha saúde, inventar histórias de que eu me prostituía, né? Que eu soneguei dinheiro, que buscou fazer com que eu não tivesse acesso aos meus bens, à indenização, à rescisão que eu tenho direito a receber de meu pai, que faleceu como herdeiro. Eu soube até que procuraram criar irmãos para mim, supostos irmãos, dizer que meu pai teria tido filhos, né, em outros lugares ou casado, sem meu pai não ter casado e nem ter tido filhos, apenas por eu não ter direito a herdar o que eu teria enquanto filho único e herdeiro do meu pai, Carlos Alberto Olais. Esse é o nome do meu pai. Enfim, só para vocês terem uma noção. Tudo quanto é tipo de atrocidade, gente, ou violência processual, eu sofri por causa disso e ainda sofro, porque os processos continuam fechados. Quando surge alguma possibilidade de alguém contar ou recorrer saber de algo, esses criminosos vão atrás de quem recebeu alguma autorização para agredir ou evitar que essa pessoa conte, coagir, tudo isso. Eu soube que tem bens meus, parece que de processos que eles perderam em outro país, ou indenização, que eles estão fazendo de tudo para eu não ter acesso, botando um familiar para dizer que vai ser o responsável, né, que vai ser que vai gerenciar, que eu não tenho trabalho no Brasil, que é o familiar que banca a minha alimentação, isso e aquilo, que eu sou doente ou incapaz, que seria esse familiar que iria ficar responsável por administrar ou ter acesso a esse bem. Mentira, nem filho eu tenho. Processo de adoção, pedi para cancelar os que estavam em andamento. Né? Depois que eu descobri o que é que eles fizeram, eu pretendia adotar em 2021. Eles buscaram, junto com o ministro corrupto, o Fux, dar um jeito de prejudicar meu processo de adoção. Usaram os garotos que estavam fazendo parte do processo de adoção que eu iria adotar, né, para prestar informações falsas contra mim. Teve deles até que me agrediu e agora tá dizendo que era eu que agredia ele. Me agrediu fisicamente, sexualmente também, amando dessa quadrilha, e fizeram um vídeo. E o garoto tá querendo fingir até que é meu filho, que vai morar comigo ou ser responsável em outro país. Só para vocês terem noção do absurdo. E eu pedindo para ser notificado dos processos e eles tentando negar. Tendo ciência que eu vou pedir exoneração de gente até de cargo dentro do judiciário, da polícia, e vou processar esses órgãos. Vou pedir sim indenização acima de 1 milhão, não tenha dúvida, de milhões. E vou pedir pensão mensal por tortura e crime sexual, violência processual, violência policial que eu sofri dessa gente. Eles estão achando que levando o familiar para notificar, dizer que era um processozinho de interdição simples e comum, que ninguém vai perceber que é os policiais corruptos que estavam por trás, ou que pessoas que exerciam cargos públicos foram para outro país representando o Brasil, representando o Ministério Público Federal, representando a Polícia Federal, para prestar informações falsas contra políticos, contra mim e contra outras pessoas. Essa é a gravidade da situação. Todos eles têm ciência. Vou processar a Polícia Federal, vou processar o Ministério Público Federal, sim. Possivelmente quem está por trás também. Gente dentro do STF que foi prestar falso testemunho contra mim, eu recorri para o Jair não ser preso lá, quando descobriram que ele cometeu estupro contra mim novamente em outro país. Os colegas de trabalho dele, do STF, nem todos souberam na época. E ele não queria que soubesse, porque nem todo mundo era corrupto que nem ele. Mas isso ocorreu. Por isso que o criminoso que hoje está preso no Brasil, lá fora, é classificado e identificado como estuprador em série. E ele continua tentando mandar a gente vir me estuprar, porque ele diz que eu sou prostituta. É assim que ele diz. Eu sou um homem trans. Ele diz que eu sou mulher, prostituta, drogada, isso e aquilo. Eu nem me drogo, mas ele manda alguém fazer isso de alguma forma.
Entende? Por isso que é importante eles acusarem familiar e dizer que foi familiar que drogou. Ou dizer que é o Estado que dá um jeito de eu receber droga para me drogar sem precisar comprar. Entende? Tudo malandragem deles. Eles estão defendendo um traficante da quadrilha deles. Essas pessoas, esse grupo pequeno de pessoas que exercem cargos na polícia, eles estão defendendo o traficante deles. Não é investigando para descobrir a verdade. Gostaria eu até de solicitar que fosse mudado todo o quadro efetivo de policiais federais ou policiais colocados pelo Ramagem ou Jair aqui. Desde 2021, 2022 e olhe lá. Entendem? Todos que prestaram informações falsas contra mim. Porque nitidamente minha segurança ficou comprometida por causa dessa gente. Eles continuam cometendo crime, dando algum jeito de configurar tecnologias ou aparelhos que eles não deviam ter acesso para evitar até algum tipo de monitoramento dos americanos, dos Estados Unidos, onde eles foram recorrer. Desde criar bloqueadores de satélite, etc. Porque quando eles queriam cometer crime contra mim, crime sexual novamente, eles bloqueiam ou dão um jeito dos americanos ficarem sem acesso ou de excluir dados para que eles não vejam que eu sofri crime sexual. E eles vão apresentar como versão lá fora dizendo que eu estava me relacionando com um homem ou que esse cara conseguiu se relacionar comigo direito. Porque no momento que eu sofri estupro, que eu fui desacordado, eles deram um jeito da polícia americana, do judiciário americano, não poder acessar as imagens ou fazer algum monitoramento do que ocorria em tempo real, pela madrugada, né? É assim que eles vão enganar todos. Na versão deles, já estou ciente, né? No hospital, a mesma coisa. Tentando colocar agressores sexuais lá dentro do hospital para ser testemunha deles. Onde eles ficam, eu não sei, né? A pessoa específica que me estuprou, porque estava desacordado, drogado por eles. Eles levam o agressor para dentro do hospital para tentar falar comigo. Na hora do refeitório, tentar sentar na minha mesa, fazer algum vídeo e vão dizer lá fora, aqui, ó. Ele fala o tempo todo com o agressor, fala o tempo todo com a agressora, a mulher ou o homem, e agora está dizendo que foi estuprado. Eles se relacionam daquele jeito mesmo, doutor, com várias pessoas. A gente tem testemunha dentro do hospital. Mentira. Provas criadas por eles. Eu já estou ciente do que eu estou passando aqui, de todas as provas falsas que eles vão ofertar lá fora. E peço para ser notificado, para que eu tenha minha vida protegida, porque tem muitos dados a serem explicados, tanto no Brasil como lá fora, ao judiciário americano e ao judiciário brasileiro. E essas pessoas estão tentando me eliminar como testemunha. Coisas mais graves ainda do que o que ocorreram em 2021 ocorreu. Vocês têm noção? Vocês estão se chocando com algum vídeo que vocês viram em 2021, 2022? Preparem-se, viu? Porque coisa pior eles fizeram. Por isso eles não queriam que os americanos descobrissem. Infelizmente, aqui no Brasil tem muito corrupto. Infelizmente, deram um jeito de gente do judiciário que era direita não saber. Ministros que eles queriam que não soubessem de nada disso foram acusados lá fora. Estavam até, vamos dizer assim, com alguma proibição para viajar e etc. Ou seja, eles fizeram atrocidades aqui e não esperavam que ia ser descobertos em algum momento e não contavam com o fato de que eu ia iniciar, né, que eu ia começar a fazer os vídeos denunciando eles. Então, muita atrocidade já ocorreu, desde as primeiras atrocidades, né, desde da denúncia do estupro que ocorreu na Romênia, com a outra moça, que esse processo já devia ter sido aberto, para proteger a vida das testemunhas-chaves. Não sei porque não foi, pelo visto eles devem ter botado algum prazo de investigação, ou dizer que ia investigar o presidente até o final do mandato dele aqui no Brasil, alguma coisa. Mas eu já deixei ciente do que é que se trata isso. Uma organização criminosa, é crime sexual, não é crime político.
E vou dizer, vou começar a denunciar eles e mandar denúncia para os outros países e para os Estados Unidos, alegando que eles são uma rede de tráfico e exploração. Tendo provas ou não, eu vou continuar falando a verdade.